O meu tá no carro, né? Já começou? Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Sejam muito bem-vindos nesta live da Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Queremos, desde já, dar boas-vindas a vocês. Queremos que cada um possa estar desfrutando da paz de Jesus Cristo. Depois nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família. Vamos orar também pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E também quero dar uma palavra para a igreja. Nós estamos no mês de março, já terminando o mês de março, numa campanha chamada Aleluia, louvado seja Deus, onde nós estamos colocando a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa ação de graça ao nosso Deus maravilhoso que tem nos abençoado com tantas bênçãos. E estaremos começando uma nova campanha na outra semana, então os irmãos ainda têm tempo de poder compartilhar testemunhos de bênçãos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Esta é a última semana para você compartilhar, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma porção da palavra de Deus que está registrado no livro de Amós, capítulo 8. Nós falaremos sobre arrependimento no dia do julgamento, será tarde demais. E nós vamos ver neste texto, do profeta Amós, capítulo 8, algumas lições preciosas para os dias de hoje. Nós vamos estar fazendo a aplicação. O Senhor, Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos. Diz o Senhor Deus: multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, ou seja, um eclipse solar. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. E no capítulo 9, versículo 1 e o versículo número 5: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Versículo 5: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Luto, né? Ela subirá toda como Nilo e abaixará como o rio do Egito. Meus queridos, arrependimento no dia do julgamento será tarde demais, será inútil. Amós é o profeta que prega, que profetiza contra a injustiça que estava sendo cometida pelo povo de Israel, em especial as 10 tribos do norte e as nações vizinhas, que seriam 8 nações, 8 povos. No versículo 1, o profeta Amós recebe uma visão do que estava acontecendo e também do julgamento. A visão que ele recebe é a visão de um cesto de frutos de verão. E o que significa essa visão de um cesto de frutos de verão? Significa, de acordo com a mensagem de Deus para o profeta Amós, é símbolo de destruição. É símbolo de julgamento que aconteceria com Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, por causa de seus pecados, tais como a ganância, o egoísmo do coração humano pelas riquezas mal adquiridas, a desonestidade e brutalidade para com os povos. Deus aplicou o seu juízo usando o império da Assíria para aplicar a sua justiça. Agora, o que Deus queria de Israel? No capítulo 5, veja a palavra do profeta antes do julgamento. No capítulo 5, versículo 14 e 15, olha o que Deus queria do povo de Israel: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. E no versículo 24: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiros perene. O que Deus queria de Israel? Que eles buscassem o bem e não o mal. Mas infelizmente Israel não se arrependeu de seus maus caminhos, e o julgamento veio. É por isso que estamos tematizando que arrependimento no dia do julgamento será tarde demais. Vejamos a palavra profética aqui
usa a expressão naquele dia. O profeta estava alertando, naquele dia, veja o versículo 3, olha. Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus, multiplicação, os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora, silêncio. Então, naquele dia, o povo, na sua rebeldia, tentaram se esconder no templo, mas ali mesmo, Deus começou a aplicar o seu julgamento. E no versículo de número 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. E o versículo 13 fala mais uma vez, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aí nós vimos agora o versículo 2, e perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Então nós estamos vendo aqui a palavra profética, naquele dia, dia do julgamento para a nação de Israel. No versículo 2, chegou o fim sobre o meu povo, nunca mais. Versículo 3 e 10, os cânticos do templo serão de lamentação, naquele dia. E no versículo 12, não haverá um outro sinal da palavra profética, da palavra de julgamento. Não haverá mensageiros para pregar a palavra. Olha o versículo 12. Andarão de mar a mar e do norte até o ocidente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amados, não espere, está ficando tarde para o arrependimento. E esse não espere, está ficando tarde para o arrependimento, eu estou me referindo e contextualizando, aplicando em relação à nação de Israel. Porque antes do julgamento da nação de Israel, das 10 tribos, Deus enviou o seu profeta Amós e outros profetas, que pregou e apresentou vários sinais para que houvesse arrependimento. E nós podemos ver 3 sinais. Primeiro sinal, no versículo 9, um eclipse solar. Um outro sinal, fome e sede da palavra de Deus. Não fome de pão, não sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Sede de Deus. Um outro sinal, versículo 12 e 13, não haverá pregadores, porque a oportunidade passou. É por isso que no capítulo 4 de Amós, versículo 12, o profeta alerta a nação de Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, esse não espere, está ficando tarde para o arrependimento. Deus está falando com a nação. O profeta é o mensageiro de Deus para aplicar aquela palavra no contexto daquela época. Mas eu quero fazer essa aplicação, a mesma aplicação para os nossos dias. Não espere, está ficando tarde para o arrependimento. Contextualizando para a nossa realidade, para a nossa geração. Isso eu estou me referindo às nações, à igreja e às autoridades políticas. Hoje, meus amados irmãos e amigos, também não é diferente. Deus tem enviado os seus mensageiros para apresentar os sinais dos acontecimentos do julgamento final. Os sinais para que você se arrependa de seus
pecados e dos seus maus caminhos. Primeiro sinal que Deus se importa com você está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o primeiro sinal que Deus se importa com você, e Deus está te dando oportunidade para arrependimento dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Por isso que está registrado em Hebreus capítulo 1, que nós acabamos de ler. Deus, o nosso Pai, nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo através de sua palavra. Antigamente Deus tinha várias formas de falar, através de sonhos, de visões, de várias maneiras, pela natureza, pelos anjos, pelos profetas, mas Deus, na sua infinita graça e sabedoria, enviou seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou a sua palavra. E a palavra de Jesus é uma palavra profética. É através de Jesus que Deus está falando. É Jesus, é a resposta de Deus, é a oportunidade que Deus está dando para todas as nações, para todas as classes sociais. Então esse é o primeiro sinal que você tem que estar atento para ouvir. O próprio Deus, o Pai, fala: ouça o meu filho. A ele ouvi, ouça o meu filho. É isso que o autor de Hebreus está colocando, que antigamente Deus falava de várias maneiras, mas chegou o momento que ele está falando, desde quando Jesus veio a essa terra e se humanizou, se tornou carne, Deus está falando pelo seu Filho, Jesus Cristo. Segundo sinal é que a palavra de Jesus é a profecia. A palavra de Jesus é a profecia. Veja bem o que o próprio Jesus, ele é a profecia. Se você está querendo saber sobre o futuro, veja o que Jesus disse. Jesus disse no seu sermão escatológico, capítulo 24, a partir do versículo 29, Jesus está falando: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Jesus enviará os seus anjos com grande clangor, som de trombeta, trombeta de Deus, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos ou ventos de uma a outra extremidade dos céus. E o versículo 44 e 46 do capítulo 24. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, preste atenção, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, Jesus virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar servindo assim.
Também uma outra palavra profética de Jesus, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no versículo 46, diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. E ainda mais uma palavra de Jesus, uma palavra profética, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meus queridos, arrependimento no dia do julgamento será tarde demais. A palavra de Jesus é a profecia. E quando nós falamos de profecia, é importante abrir um parênteses aqui e dizer para você, meu querido: toda a Bíblia é um livro profético. Tem profecias que já se cumpriram. E o texto que nós lemos do profeta Amós, uma parte da profecia se cumpriu com a nação de Israel, com aquelas nações. Uma palavra de julgamento, mas antes do julgamento, Deus estava dando oportunidade para o arrependimento. Por isso que Deus levanta os profetas para pregar o arrependimento. A palavra profecia também, nós sabemos que tem profecias do Velho Testamento que se cumpriu quando Jesus esteve aqui na terra. Mas tem profecias que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir quando Jesus voltar, e foi isso que nós lemos aqui nas palavras do próprio Jesus, falando sobre escatologia, dos acontecimentos do futuro, que vai acontecer, e é por isso que todas as nações, todo ser humano precisa se preparar para encontrar com Deus. Então a palavra de Jesus é a profecia. Nós temos que estar atentos por essas palavras do próprio Jesus, porque profecia, e a Bíblia, conforme eu disse, é um livro profético, tem como objetivo nos ensinar, nos consolar, nos edificar, nos preparando para os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, o dia da consumação do século. Caminhando para a conclusão, assim como o profeta Amós cumpriu a sua missão, pregando sobre as injustiças e o julgamento que viria, e realmente aconteceu, porque o povo permaneceu na rebeldia, nos seus pecados, praticando a injustiça, oprimindo o órfão, oprimindo a viúva, os pobres. E o profeta Amós é conhecido como o profeta da justiça social. Um profeta que prega uma palavra para que haja justiça entre os governos. Hoje também a igreja de Jesus tem o privilégio concedido pelo próprio Jesus. Nós temos essa autoridade e poder para pregar a palavra profética de Jesus.
Deus nos deu esse privilégio. Portanto, meus amados irmãos, meus queridos amigos, a responsabilidade de pregar contra as injustiças em nosso país e entre as nações está estabelecida. Nós temos uma tarefa aqui. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, é nossa missão, fala que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. É isso que o profeta estava dizendo. É um lixo. O Brasil hoje é uma vergonha em relação à justiça. Nós estamos vendo isso acontecendo. E nós poderíamos colocar não só na parte da política, mas em outras áreas, na área da família, tantas injustiças acontecendo. E Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que a justiça humana é como trapo de imundícia, é lixo, dá nojo. Mas precisamos ensinar sobre a justiça que agrada a Deus. Que tipo de justiça agrada a Deus? É por isso que nós vemos aqui qual tipo de justiça que nós temos que pregar. E nós temos autoridade como povo de Deus, como igreja de Jesus, de pregar um tipo de justiça que o mundo ainda não conhece. Isaías 32:17. Veja o tipo de justiça que Deus quer que seja pregado pelo povo de Deus. Fala que em Isaías 32:17, o efeito da justiça, que é uma justiça que vem do trono de Deus, será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Vou repetir, é esse tipo de justiça que Deus quer que nós preguemos. O efeito da justiça será paz, o resultado da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso, tranquilidade e segurança para os povos. Provérbios 16:12, a prática da impiedade é abominável para os reis, para os governos, porque é com justiça que se estabelece o trono. É com esse tipo de justiça que Deus nos fala, de uma pessoa que tem o temor de Deus, que está disposta a ouvir a palavra de Deus. E ele vai querer praticar essa justiça que vem do trono de Deus. E é com essa justiça que se estabelece o trono. É por isso que quando Paulo escreve a igreja romana, capítulo 14:17, ele fala, porque o reino de Deus, e Jesus veio aqui a esta terra para estabelecer o seu reino. E a igreja é uma agência do reino de Deus. Por isso que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E o poder das trevas, o poder do pecado, da maldade não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja, que é uma agência do reino de Jesus aqui na terra, ela sabe que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é dinheiro, não é fama, não são coisas dessa terra materiais, mas o reino de Deus, ele se caracteriza pelas virtudes, pelos valores da eternidade: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus, através da sua igreja, nós temos que pregar para os governantes, para as famílias, para as pessoas dos setores de trabalho, onde quer estiver, mesmo que seja do esporte, onde estiver, nós temos que pregar esse tipo de justiça que Jesus veio nos ensinar. Para que possamos ver a paz na cidade, a paz em nosso país, a paz entre as nações.
É por isso que precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Jesus é muito clara quando ele fala no capítulo 24 de Mateus, versículo 10 e 11. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. A palavra de Jesus, falando dos sinais de sua vinda, nós lemos aqui no capítulo 24. Então, lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Olha só o que Jesus está dizendo. Está parecendo que Jesus está pintando, né, o que aconteceu lá no contexto do profeta Amós. A palavra de Jesus parece que está acontecendo isso hoje. Olha só. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. O mundo, todas as nações estão experimentando uma pandemia. É por isso que nós estamos vendo, né, assim como aconteceu lá no contexto do profeta Amós, os enlutados. Nós já estamos ouvindo falar de morte em todo momento, toda hora, e está se multiplicando o número de cadáveres. E nós estamos aqui no Brasil numa onda muito forte, onde está ceifando muitas vidas. E Jesus está falando aqui uma palavra profética. Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também sinais do céu. E eu quero já concluir este sermão, porque a pandemia, com certeza, é um dos sinais proferidos por Jesus. E Jesus quer que a sua igreja, Jesus quer nos ensinar, porque é uma palavra, é cumprimento de uma palavra profética do próprio Jesus, essa pandemia. Tudo isso são acontecimentos antes da vinda de Jesus e do fim do mundo. E a pandemia, com certeza, é um dos sinais que tem como objetivo. Algumas lições nós temos que aprender com essa pandemia. Primeiro, para as nações, Deus permitiu essa pandemia. É um alerta para todas as nações, porque todas as nações, um dia, quando Cristo voltar, serão reunidas todas as nações diante de Jesus. Jesus vai estar no comando e vai mostrar para todas as nações que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso é muito importante, as nações todas estão sob aviso. Essa pandemia é um dos sinais para alerta para os governantes de todas as nações. Segundo, para as igrejas, essa pandemia, com certeza Deus permitiu, para um despertamento espiritual de todas as igrejas, dos pastores,
para que não aconteça conosco o que aconteceu no tempo do profeta Amós, que as pessoas correram para o templo para cantar na hora do julgamento, e Deus falou: olha, não aceito mais os seus cânticos, as suas melodias, não quero mais, porque arrependimento no dia do julgamento será tarde demais. Então Deus está dando uma oportunidade para as igrejas, para um despertamento espiritual, tanto é que lá em 1 Pedro fala que é tempo que chegue o juízo, a disciplina sobre a igreja, antes daquele grande dia. É hora de chegar o julgamento sobre a igreja, uma disciplina sobre a igreja. Tem muitas pessoas, muitas igrejas, com as suas placas, com toda a sua pomposidade, mas que estão totalmente vazias, igrejas cheias de pessoas vazias. E a pandemia, Deus está falando com a igreja, com os pastores. Deus quer um quebrantamento de corações. Deus quer realmente o coração. Quer que a igreja realmente seja a sua voz aqui na terra. E proclamar com autoridade as palavras proféticas do próprio Jesus. A igreja recebeu essa autoridade. E a igreja parece que estava dormindo, e Deus está dando um chacoalhão para que a igreja acorde, porque Jesus vem para buscar a sua igreja. Ele quer que a sua igreja seja irrepreensível, imaculada, santa, seja bem preparada para a chegada do seu noivo, nessa linguagem figurada, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A pandemia também veio como objetivo, para os governantes e todos os políticos, para que pratiquem a justiça e se arrependam dos seus pecados. Com certeza, é um outro ensinamento da pandemia, para que os governantes, todos os políticos, pratiquem a justiça e se arrependam de seus pecados. Tem muitas outras lições que Deus permitiu, essa peste atingir todos nós. É por isso que tem muita gente de luto. Todos nós estamos de luto. É morte todos os dias em grande escala. Se multiplicam os cadáveres, porque Deus está cumprindo a sua palavra, quando Ele diz que haveria nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também sinais do céu. O que eu estou falando hoje é apenas uma pandemia, é um dos sinais proferido por Jesus, para que sirva de um despertamento. E eu espero que logo que passar essa pandemia, que ela vai passar, você, como membro do corpo de Cristo, da igreja, você está com fome e com sede da palavra de Deus? Ou você está com fome e sede dos prazeres, das coisas que o mundo oferece? Lembre, meus queridos irmãos e amigos, arrependimento no dia do julgamento final será tarde demais. Por isso, meu apelo para você, para o seu coração: se hoje ouvides a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação.
Hoje é o dia onde Deus está te dando a oportunidade para arrependimento, para confissão de pecados. Mas amanhã pode ser tarde demais. Não espere, está ficando tarde demais. Aceite Jesus em seu coração. Faça uma aliança com Deus, demonstrando que você está arrependido, está vivendo uma vida no pecado, na desobediência, na rebeldia, para que você possa escapar do julgamento final, para que você não venha a sofrer as consequências do seu próprio pecado, aqui na terra e também na eternidade. A minha oração é que esta palavra do profeta Amós, e que nós aplicamos com a palavra profética do próprio Jesus, possa te ajudar a repensar o estilo de vida que você está vivendo, e que você acerte a sua vida com Deus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe a você aceitar Jesus e viver bem preparado para encontrar com Deus. É a minha oração, que Deus te abençoe, amém. E eu vou estar orando agora, nessa oração final, para que Deus abençoe a sua família, a sua vida, tá certo? Querido Deus, nosso Pai, nós acabamos de ouvir uma porção da Tua Palavra, e nós queremos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, ministrar, pedir ao Senhor no Teu trono de graça, e é em nome de Jesus que nós suplicamos as Tuas bênçãos, porque estamos vivendo dias difíceis, dias de luto. Quantas famílias enlutadas, as nações todas estão enlutadas, por causa da pandemia que atingiu a todos nós. Pai, querido, rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, dando o discernimento, para que possamos estar atentos a ouvir a Tua palavra, a estar disposta a fazer a Tua vontade. Pai Santo, tem misericórdia, Senhor, das famílias, da nossa cidade, do Brasil e das nações. Nós lembramos que a Tua palavra nos diz, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o Pai, provou seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. O Teu amor é universal. O Teu amor já foi demonstrado por todas as nações. E nesse momento de sofrimento, de lutos, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, transforme essa pandemia em salvação de almas, de despertamento espiritual, de milhares e milhares de pessoas se convertendo, para andar nos Teus caminhos, para estarem bem preparados para encontrar com Deus. Ó Pai, a dor tem se multiplicado no meio das famílias, e nós ministramos agora a Tua paz, ministramos aqui curas, para que o Senhor esteja operando no meio da medicina, os médicos, os enfermeiros, toda a área que trabalha na área da saúde. Renova as forças, Senhor, dessas pessoas que estão na linha de frente, trabalhando com as pessoas que foram acometidas pelo Covid-19. Ó Jesus, desperta a Tua igreja. Nós temos uma missão para cumprir, que é pregar o Evangelho de Cristo, que é falar da justiça que vem do Teu trono da graça, para que tenhamos um país melhor, que possa ser uma nação para abençoar outras nações. Abençoe as autoridades políticas, todos aqueles que exercem um cargo de liderança, dá juízo, temor a Deus, para que a justiça
que vem do teu trono seja praticada. A igreja tem a tarefa de ensinar, de mostrar que é com a justiça de Deus que o trono se estabelece, que os governos prevalecem e os frutos da justiça são frutos de paz, alegria. Ó Pai querido, ouça o nosso clamor, perdoa nossos pecados e sara a nossa nação. Fortaleça nossas famílias, abençoe as tuas igrejas. Nós estamos com muita vontade de retornarmos para o prédio, para o local de adoração coletiva, para desenvolvermos ainda mais os nossos relacionamentos de comunhão, de amizade. O Senhor pode resolver tudo isso, nós entregamos diante do Senhor. Entre em providência, Senhor, essas vacinas, os remédios, abençoa, Senhor. E essa politicagem, nós repreendemos toda obra maligna que tem agido para jogar as autoridades umas contra as outras, Senhor. O poder pelo poder, mas nós queremos que eles experimentem o poder de Jesus, o poder da Tua Palavra, poder para abençoar, para a edificação, para a transformação de vidas, para poupar vidas que estão indo para a sepultura. Nós podemos salvá-las enquanto é tempo. E é por isso que nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma live aqui da igreja. E em nome de Jesus eu quero desejar uma boa semana para você, para a sua família, para a nossa cidade, para nossas autoridades. Que Deus abençoe. Fica aqui um abraço do pastor Carlos, de toda a igreja. Que Deus abençoe e um beijão no seu coração aí. Deus abençoe.